Menor, quinta-feira agora lançou nosso primeiro episódio da terceira temporada de Mob Psycho 100, cheio de coisas incríveis e com direito à filosofia de vida. O anime começa ali com todo mundo reunido numa sala e o Mob tendo que fazer um teste vocacional. Porém, menor, ali tem um problema. E que problema é esse? O fato de ele não ter pensado em nada pra colocar nesse teste. Isso em si já era um problema porque ele já tava um pouquinho nervoso ali. E o que deixou ele mais nervoso foi que as pessoas à volta já sabiam sim o que queriam fazer. Um queria trabalhar numa empresa de games, outro queria ser assalariado e um queria fazer ufologia. Você sabe o que é ufologia? Eu também não sabia, até ver esse episódio. Aí eu fui pesquisar o que era ufologia, é um lance com questão de OVNI. Depois de todo mundo ter falado o que queria fazer, Inukawa ele cita Takane, dizendo que ela queria ir para um colégio conceituado. E enquanto ele falava isso, as pessoas ficavam um pouco deprê, porque se achavam um pouquinho só um pouquinho menos inteligentes que ela. Mas Mob não, o Mob tava pensando o quão incrível ela era de ser tão inteligente assim. Passando um tempinho, ele sai da sala e começa a andar no corredor e quem ele vê? Takane, conversando com a sua amiga cara de batata e a dona Pimentão, falando como esse colégio ele conseguia ter um convênio com o colégio da gringa, possibilitava ela fazer os intercâmbios e por aí vai. Mas só isso já deixou nosso Mob um pouquinho tiltado, só um pouquinho. Passa um tempinho e o horário do colégio acaba e ele vai conversar com Reigen. A conversa vai fluindo e ele fala que o Mob tem sorte porque ele sabe onde vai trabalhar no futuro. E ele simplesmente falou isso porque ele falou, você sabe qual é a sua vocação. Mas o Mob chega e fala, maluco menor, esse trabalho é só meio período. Mas o Reigen chega e fala, nunca se sabe. Sempre há a possibilidade de se tornar uma agência responsável. Mas caso você não tenha entendido o que ele falou, eu vou traduzir pra você. Basicamente ele falou, não se preocupa com o seu futuro não. Talvez isso aqui dê certo. Talvez. Depois disso, o Mob pergunta pra ele se desde a época da escola ele queria abrir essa agência. Mas ele não? Que isso? Que estudante pensaria nisso? E foi aí que o Mob pergunta, porque a gente... Mano, confia. O Mob é esperto. Ele fala... Então, o que te levou a abrir a agência? E ele começa a gaguejar pra caraca e mete o caô falando que não, no trampo anterior já fiz tudo que eu tinha que fazer e coisa e tal, e vai. Depois disso, Reigen fala e bora se preparar porque vai chegar um cliente aí. O cliente chega e ele fala que comprou um boneco de barro numa viagem aleatória. Só que depois que ele comprou esse boneco, tudo na vida dele começa a dar errado. A vida dele começa a ficar cagada. O Reigen vem, começa a analisar o boneco, olha daqui, olha dali, e ele olha pra baixo do boneco e vê que tinha, sei lá, 500 ienes ali. Ele pergunta pra ele quanto foi aquele boneco e ele fala, 80 mil ienes. E você sabe quanto é 80 mil ienes? 80 mil ienes é equivalente a 2.800 reais. O cara pagou 2.800 reais num boneco de barro que ainda tá amaldiçoado. Ele continua analisando e na hora que ele foi falar que esse boneco não tem nada Mob, vai lá e interrompe ele e fala, melhor você não continuar segurando isso aí. Porque basicamente tinha muita coisa ruim ali e podia prejudicar ele. E Reigen, como um bom cara esperto, pede pra ele subir ali e tomar um cafezinho. Vai lá tomar um cafezinho enquanto a gente, resolve as coisas. E no caso, esse agente é o Serizawa. Basicamente, ele jogou a responsabilidade pra ele e fala, resolve aí. Serizawa chega todo preocupado, bota a mão pra frente, dá uma respirada e exorciza o bicho. Só que no momento que ele exorciza o bicho, o braço do boneco cai. E foi aí, cara, que eu me identifiquei. Serizawa entra em choque e já corre pra pegar o empréstimo e ele fala, não, calma. Vem cá. Reigen chega, bate no peito e fala, deixa com o pai resolve. Ele pega o arroz e cola o braço do boneco. Cara, eu me identifiquei, porque, mano, eu solto muita pipa. Na verdade, eu soltava muita pipa. E, cara, quantas vezes eu colei pipa com arroz? Eu sei que funciona com pipa, mas agora com boneco de barro? Aí é um conhecimento avançado. E esse conhecimento avançado só pode ser adquirido com o seu like. Então se você quer ficar big brain, deixa o seu like aí, arrebenta esse like. Acabando tudo isso, ele vai pra casa e ele começa a receber a opinião dos seus familiares. O pai dele chega e fala, cara, por que você não vira assalariado? É mais simples. O irmão dele, por algum motivo, chega e fala, cara, por que tu não vira mágico? E todo mundo na sala fala, cara... Mas cá entre nós sabemos que o Mob lhe daria um bom mágico sim, porque na verdade ia ser tudo real. No dia seguinte ele vai pro clube dos marombas e ele pergunta o que cada um queria fazer do futuro e pasmem, todo já estava ligado no que iria fazer no futuro, até o primeiro ele já sabia o que ia ser, que era herdeiro. E cá entre nós é muito difícil pensar que você tem que ser herdeiro. E o Mob com a cabeça quente, ele sobe no terraço para dar uma esfriada na cabeça
olhando para aquele brócolis que ele mesmo tinha feito. Chega a amiga dele, Misato, falando que achava que ele tinha lutado contra a organização maligna e não só lutado, mas como vencido. E ele chega com toda a sua felicidade e fala, cara, não, eu só quero saber o que eu quero fazer da minha vida. Fora que agora, com essa desconfiança, ela acha que o Mob é tipo uma divindade. Chega por aí, chega por aí. Após a aula, ele vai para mais um trampo e chegando lá, o mesmo fala que ele estava sendo possuído por um espírito e que ele já havia falado com outros paranormais, mas não tinha dado jeito. A casa dele estava uma zona por causa desse espírito e não adiantava o que ele fizesse, sempre continuava daquele jeito. E por causa disso, a quantidade de lixo que tinha lá, havia muitas baratas e aí que a gente descobriu que Hege ele tem um leve medo de baratinha. Porém, o cara continuava falando e o Hege ele pega a foto e dá uma levantada. E quando ele levanta, ele vê uma barata e toma um susto. O cara continua a falar aquelas coisas negativas e começa a se formar uma nuvem de negatividade. O Serizawa estava tão entendido no que o cara estava falando que nem percebe que o espírito estava tomando forma. E por sorte, Hege estava ali do lado de fora e ele corre para avisar o Mob e Serizawa o que estava acontecendo. E rapidamente Mob e Serizawa ele vai exorcizar o monstro e quebrar um pouco do telhado do cara. Passando um tempinho, o Serizawa ele meio que entra em choque porque ele percebe que ele tem 30 anos e que não tinha feito nada ainda. O Mob também ele entra em choque porque ele fala que se ele não tomar a decisão o mais rápido possível, vai ser tarde demais. Passa um dia, Mob leva o teste vocacional pro professor e ele diz que ele queria continuar sendo um estudante. E o professor chega pra ele e fala, tudo bem. E o Mob fala, ué, então tá bom. Chega no fim da tarde, o Mob vai conversar com o Hege e fala, eu acho que não é aqui que eu quero trabalhar, eu tô até de boa. Mas não é isso que eu quero, não vou prometer nada, Hege chega e fala, eu tava só brincando, cara. O que mais você vai ter é coisa pra fazer. E ele continua falando e ele entra no assunto de como o escritório foi algo do acaso. Mas que no momento atual é realmente isso que ele quer fazer. E ele termina dando uma dica pro Mob que abriu a cabeça dele, que é o que você precisa fazer não é necessariamente precisa ser trabalho. E que na verdade o que você deveria fazer é o que você quer. Mob naquele momento ele fica todo contente, agradece o Reigen e mete o pé. E não dá pra negar que esse episódio foi muito bom, mas comenta aí embaixo, o que você achou desse episódio? Será que o próximo vai ser tão bom quanto esse? E já aproveita que tu já foi comentar, se inscreve aí embaixo, tá? Aí no botão vermelho, se inscreve pra gente fazer esse 400 e todos atualmente virar 1000. Conto com você. Muito obrigado por assistir, tamo junto e até a próxima.